Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Chega de Crise. Nosso podcast Chega de Crise, que como o nome já sugere, é a nossa última linha aí editorial, não, a mais recente linha editorial, para dizer melhor, que ajuda, como o nome já sugere, a ajudar as pessoas a se libertarem das crises de ansiedade, a darem um chega nas crises de ansiedade. Né? E o tema de hoje é um tema talvez diferente aí do que a gente anda falando. Né? O tema de hoje é a zebra, a leoa e as crises de ansiedade. Pedro, o que você endoidou de vez? O que é isso? O que a zebra tem a ver com a leoa? Que muito menos tem a ver com as nossas crises de ansiedade. Eu transmitindo aqui ao vivo pelo Instagram, né? E inclusive estava fazendo aqui um videozinho para divulgar aqui o nosso episódio de hoje. Estava perguntando para as pessoas o que você acha que tem a ver a zebra com a leoa e as crises de ansiedade. E eu sei que isso tá parecendo mais aquelas piadas meio sem graça, aquelas piadas da infância, né? Que é meio qual a relação do poste com a grávida, qual que é a relação da cadeira com a mesa, enfim. Mas não é uma piada. A ideia aqui é da gente pensar assim na zebra, na leoa. E aí eu posso confessar para vocês que isso eu não aprendi na graduação de psicologia, inclusive hoje, dia 27 de agosto de 2020, dia do psicólogo, né? Então quero inclusive agradecer aí as felicitações que eu recebi no dia de hoje e quero compartilhá-la com os colegas. Essa história da zebra e da leoa realmente eu não aprendi na formação de psicologia. Aí eu tenho que agradecer mais o Discovery Channel, né? Porque que eu saiba, as zebras e as leoas que a gente tem no Brasil, inclusive, são no zoológico. E aí estão longe de estarem manifestando isso que eu vou falar hoje, né? Mas é no Discovery Channel que a gente vê na África lá. E aí quando é a zebra selvagem, a leoa selvagem. E aí, o que isso tem, pelo amor de Deus, Pedro, a ver com a nossa crise de ansiedade? E eu posso te garantir que tem. E a gente refletir sobre isso pode nos ajudar, inclusive, a compreender melhor esses mecanismos internos em relação às nossas crises de ansiedade. E podem nos ajudar, então, ao compreender, lidar melhor com elas, para que a gente dê, então, chega nas nossas crises de ansiedade. E aí é que está o nosso ponto principal aqui do nosso podcast Chega de Crise, né? Deixa eu já fixar aqui o comentário. Quer dizer, fixar o comentário não, né? Fixar aqui o nosso tema. Dá boa noite pro pessoal. Espero que vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem. Puder aí, como sempre, de repente falar seu nome, de onde você está falando. Fique à vontade aí para apertar bastante o coraçãozinho. Façam que nem minha filha Catarina. Ela fala que quando eu falo que vou fazer a live, ela fala, tá bom, papai, eu vou assistir e vou ficar apertando o coraçãozinho a live inteira. Quando você aperta o coraçãozinho, é uma forma do Instagram entender que esse é um conteúdo relevante aí. Obrigado. Opa, já tá subindo aqui. É um conteúdo relevante e aí ele pode espalhar para mais pessoas, né? E tem essa setinha também para cima. Se aí você achar que tem alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, você conhece alguém que possa estar sofrendo aí com ansiedade, com crise de ansiedade, talvez você possa ajudar essa pessoa também compartilhando aqui. Você vai abrir uma abinha, você clica nas pessoas, você continua aqui na live e tá tudo certo. Deixa eu dar um oi aqui geral pra gente já ir no nosso tema. Rapidinho, hoje, Ângela, Cris, Loidelina, Lloyd Danila, desculpa, Débora, Polly,
A Popoli Ferreira, né? Preciso, chega de crise. Legal, Popoli. Então vamos acompanhando aqui a gente. Espero que te ajude. Oi, Lindy, Patrícia. Tudo jóia? Boa noite. Oi, Giovana. Obrigado, Giovana. Obrigado, Bia. Valeu, gente. Brigadão. A Mirinha falando aqui, né? A coada leoa ataca, a zebra foge. Acho que os ansiosos são assim. Cada um de acordo com a sua personalidade. Seria isso? Será que é isso, Mirinha? Vamos ver, hein? Vamos ver. Na verdade, eu quero falar um pouquinho da relação, inclusive, entre as duas. Entre a zebra e a leoa. Mas vamos ver. Mas não deixa desse seu ponto de vista ter um certo sentido, sim, né? Em relação normalmente, quando a gente está acuado e quando os animais estão acuados, eles tendem a atacar, tendem a manifestar ali, né? Uma agressividade, uma raiva maior. Então, não deixa de fazer sentido o que você está trazendo. Boa noite, Andréia. Tudo jóia? Milene. Luciane, né? Obrigado, Luciane, obrigado. Bom, gente, então vamos nessa. Eu já cheguei a comentar rapidinho essa história da zebra e da leoa, mas eu achei que valia a pena talvez a gente ter aí um programa para poder aprofundar mais, né, nessa relação e a gente poder contextualizar melhor em relação às nossas crises de ansiedade. Principalmente é uma pegada importante do nosso podcast Chega de Crise, é trazer não só às vezes uma compreensão, mas algo mais propositivo, né? De Pedro, e aí, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? E eu tenho certeza que se você está sofrendo com crise de ansiedade, uma das maiores angústias é falar, como é que eu me livro disso? Como é que eu dou um chega nas crises de ansiedade? Eu brinco até que, inclusive, o podcast Chega de Crise é o nosso filho caçula, né? Porque a gente tem o Fala Ansiedade, a gente tem o Plantão Fala Ansiedade e a gente tem o podcast Chega de Crise, que é, inclusive, mais direcionado à questão das crises de ansiedade, assim como o nosso treinamento Chega de Crise e tudo mais, né? Mas, gente, então vamos nessa. Qual que é o desafio? Como eu falei, aí eu tenho que... Sou muito grato aí por toda a formação em psicologia e tudo que eu venho estudando, as outras formações que eu venho fazendo, mas agora eu quero também manifestar minha gratidão aqui ao Discovery Channel, Discovery Channel e esses outros aí que nos mostram o que acontece. Animal Planet e tudo mais, né? O que acontece lá na savana africana entre as zebras e a leoa. E aí, o que isso então pode ter a ver com as nossas crises de ansiedade? O que acontece é que tem um ditado que eu gosto de repetir muito, que diz que a gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue encarar. Isso eu falo muito nos meus atendimentos, né? Mas, enfim, nos workshops, nos treinamentos também, porque se encarar tem a ver com a gente, às vezes, se encarar. O que é esse encarar? Esse encarar é, às vezes, a gente se perceber, a gente tomar consciência da gente mesmo. E muitas vezes esse se encarar pode ter a ver com a gente entender melhor que mecanismos são esses que estão acontecendo dentro de mim. Quem aí que já não teve uma crise de ansiedade e teve uma preocupação de, meu Deus do céu, o que está acontecendo dentro de mim? Meu Deus do céu, será que eu estou morrendo? O que está acontecendo? Meu coração acelerado. Quantas e quantas pessoas já não atendi, já não acompanhei, que às vezes na hora de uma crise de ansiedade ou na hora de um ataque de pânico, né, que é uma crise de ansiedade ainda mais aguda, chegam aí correndo para o hospital, tendo a sensação de morte, né? Como a gente chama, a sensação de morte iminente, às vezes estão passando mal e vão desesperados para o hospital, né? Sem entender o que está acontecendo. E muitas vezes a pessoa chega lá, faz exames, tem uma consulta com o médico,
se percebe ali que não há uma raiz fisiológica, né? Não, então você não está tendo um ataque do coração, não, você não está morrendo, mas você está tendo uma crise de ansiedade. Infelizmente, nem sempre essa pessoa ela é tão bem recebida, né? Tão bem acolhida no hospital. Às vezes a pessoa fala, não, isso não tem nada. Às vezes a pessoa, não, isso não é nada, procura um psiquiatra, ou isso é só uma ansiedade, ou às vezes vai minimizando, né? E às vezes além de toda aquela angústia, além de todo aquele sofrimento, ainda há até um certo constrangimento, né? Como se, mas então você não tem nada, você acha que eu tô fingindo? Você acha que eu tava afim de vir aqui, eu tava sem fazer nada em casa, e aí eu fiquei fingindo que eu tô morrendo para ir no hospital e para ouvir isso, né? Então eu tenho certeza que não é isso que acontece, né? Pelo contrário, se você chega a esse ponto, é porque há um nível de desespero. E uma coisa que eu costumo deixar claro é que não seja real, não é que eu não esteja sentindo, mas a diferença é da origem, né? É uma origem emocional ou é uma origem fisiológica, né? Uma origem fisiológica seria assim, se eu tivesse um problema no coração, se eu estivesse infartando. Mas a sensação pode ser a mesma, ali, o medo às vezes pode ser o mesmo, a sensação de falta de ar também, que às vezes acompanha, mas é de uma origem psicológica, uma origem emocional. E uma origem emocional tem a ver com todos os processos internos que acontecem dentro da gente, né? Há uma fisiologia ali. Então é um processo interno que acontece dentro de mim e que está muito relacionado tanto a questões emocionais, questões psicológicas e o que se passa ali internamente dentro de mim. E como eu falei, essa parte do encarar, uma coisa que eu acredito que pode ajudar muito é a gente começar a entender melhor o que então que se passa dentro da gente. E aí é que vem então a contribuição da zebra e da leoa. O que acontece? A zebra tá lá. De repente a zebra tá lá na savana africana. É igual se a gente vai, dependendo hoje em dia eu acho que não sei esses programas, mas tinha alguns mais antigos que falavam que, né, que tinha aquela voz no narrador, né? África Setentrional, a zebra, e aí vem a leoa e tal. É o que acontece. A zebra tá lá, numa savana, e ela tá ali, vamos supor que ela esteja ali pastando, né? Tá ali comendo, encontrando ali grama, sei lá, comendo ali, pastando. E de repente, eis que de repente a zebra vê uma leoa. A zebra, e aí tem até todo um desafio ali, né? Porque se for pensar até, né? A zebra, ela é branca e preta ali, toda listrada, mas a leoa, ela é mais ali, né? Qual que é a cor, né, da leoa? Ela tem aquela cor ali meio dourada ali, que se camufla inclusive com a vegetação do local, né? Mas quando ela está perto o suficiente, ou quando ela faz algum barulho, ou quando de repente bate um vento e traz ali o cheiro da leoa, e na hora então que a zebra percebe a presença da leoa, e aí eu quero perguntar aqui para vocês, para o pessoal que está aqui ao vivo, quanto tempo a zebra tem do momento que ela vê a leoa para o momento que ela tem que sair correndo? Quanto tempo tem? Quanto tempo vocês acham que a zebra tem para pensar, será uma leoa? Será que é uma leoa? Será que eu devo correr? Não, eu acho que eu vou correr, não vou correr. Quanto tempo a zebra tem? Segundos, né? A Neco Araújo comentando aqui. E sabe, né, que se a gente for pensar, talvez ela não tenha
nem segundos. Que se a gente for pensar aqui, né, o segundo é meio que 1001, 1002, 1003. Se a zebra esperar alguns segundos, talvez ela perde a chance de sobreviver. Então, mas é bem por aí, né? Bem por aí. Talvez sejam milésimos de segundo. Talvez tenha que ser uma reação num nível tão automático, tão imediato, para que ela tenha a chance ali de sobreviver. Então, ou seja, há um processo tão rápido que ao ponto que a zebra percebeu que a leoa estava ali, o que acontece de repente ali, né, a zebra é um animal grande ali, né, tamanho de um cavalo, talvez ali, dependendo do cavalo, talvez a zebra esteja batendo ali no cavalo, ali, quantos quilos ali, né, de músculo, mas de peso, da reação. Então, quão rápido tem que ser esse processo interno para que a zebra perceba e saia correndo. Então é uma coisa muito imediata. E para ela sair imediatamente correndo, ela tem que estar com um corpo ali, e o corpo dela tem que reagir de uma forma muito imediata também no desespero de sair correndo, no desespero de fugir. E uma coisa que também eu sou grato pelo Discovery Channel e pelo Animal Planet é saber que, não sei se vocês sabem, mas que na maioria das vezes a zebra consegue fugir. A gente fica imaginando, né? Às vezes a gente vê uma cena aqui, outra ali, da leoa atacando, ou das leoas, né? Às vezes ela não está sozinha, né? Um animal grande ali, mas vamos supor, e também a zebra não está sozinha, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a maioria das vezes a zebra consegue sim fugir, né? Mas ela precisa de um processamento interno muito rápido para que de fato ela consiga fugir. E o que é esse processamento rápido, né? A Neco Araújo falando, inclusive, que assiste 2 canais, né? Legal, né? Eu também vira e mexe eu gosto de assistir também. Agora, o que é esse processamento tão rápido que permite a zebra sair correndo? É um mecanismo que se chama resposta, o mecanismo de luta ou fuga, né? É um mecanismo de luta ou fuga que dispara dentro da zebra para que ela, ao perceber a ameaça, ao perceber a leoa, o corpo dela se prepare da melhor forma possível. E a da melhor forma possível que foi sendo desenvolvido e aperfeiçoado ao longo da existência da espécie das zebras, né? Porque, e aí aquela coisa do Darwin ali, né, que é a adaptação. Então se eu tenho ali, se eu vivo num ambiente onde tem ameaça e tem predadores, os animais que foram mais hábeis em desenvolver esse processo de fugir, eles naturalmente foram vivendo mais tempo, né? Foram sobrevivendo e foram se multiplicando. Então, foi um mecanismo de adaptação de milhares de anos ali, né? Para que, enfim, para a espécie permanecesse viva, e os animais que foram desenvolvendo melhor isso foram tendo, então, claro, mais chances de viver, de procriar, e a espécie foi continuando, né? Então, esse mecanismo de luta ou de fuga, que no caso da zebra, fica meio óbvio que é de fuga, né? Que é de fuga quando ela vê a leoa, e aí o coração dela acelera. Por que o coração dela acelera? Para bombear o sangue para os músculos,
Ou seja, então o sangue, nesse milésimo de segundo, o sangue é bombeado para os músculos. O que é mais importante para a zebra? Digerir a grama que ela estava comendo ou salvar a vida dela? Né? O que era mais importante para a zebra? Olhar ali se tem alguma coisa ou olhar uma ameaça? Com certeza é para olhar uma ameaça, né? É mais importante, tem uma graminha mais verde ali ou tem uma leoa? O que é mais importante para a zebra perceber? A leoa ou uma graminha mais verde? Obviamente que a ameaça, né? Então, ao perceber a ameaça, o sangue, e aí é mais importante digerir ou sobreviver? É mais importante sobreviver. Então, deixa a digestão para lá, bombeia sangue para as extremidades, dá um disparo, né? Uma carga de hormônio que faz com que ela desenvolva o melhor da performance de corrida, de fuga, que ela pode ter. Tudo bem que talvez se a zebra chegar perto, provavelmente ela tem uns bons coices para dar ali também, né? Agora, talvez você esteja acompanhando aí, ou às vezes ainda na dúvida, Pedro, o que você está querendo dizer? Será que eu já estou começando a entender o que é isso, né? E aí então você está querendo dizer que eu sou a zebra? Será que eu sou a zebra, então? De repente, mas que leoa é essa? Não tem nenhuma leoa vindo. Quando eu tenho crise de ansiedade, eu não estou vendo leoa nenhuma, Pedro. Então, o que você está querendo dizer? Estão vendo essa coisa do sangue, estão vendo a coisa da digestão, tá? Agora, vamos seguindo aqui a visualização aqui. E como é que é para a leoa? Como é que é para a leoa? Quando eu comecei a pensar em falar nisso, a gente estava, acho que num Fala Ansiedade ou num plantão desses, e aí me veio essa imagem. E aí eu lembro que eu fui falar da zebra e do leão. Só que aí vem então, né, o meu profundo conhecimento de Discovery Channel, de Animal Planet. E aí, o que eu descobri? O que eu já sabia? Peraí, não é o leão que caça, né? Não é o leão que caça, são as leoas. O leão fica lá, o leão ele protege ali, né? Ele fica ali protegendo. Normalmente ele fica bem dormindo bastante, né? Ele dorme muitas horas por dia, mas ao mesmo tempo é um sono ali que se precisou, ele tá ali em alerta. E ele protege ali a leoa, os filhotes de outros leões que possam vir e às vezes, né, fazer mal ali pro filhote, para as fêmeas, de outros predadores que possam estar de olho nos filhotes também, então ficam protegendo ali. Mas são as leoas que vão à luta e que caçam. Agora, a vida da leoa também não é moleza. Como eu já antecipei, na maioria das vezes, ela não é bem sucedida. E o que está em jogo ali para a leoa? O que está em jogo para a leoa quando ela sai para caçar? Primeiro que a caça da leoa não é uma caça esportiva. A caça da leoa é também um movimento de sobrevivência. A caça da leoa também é um movimento de sobrevivência, não só dela ou delas, mas dos filhotes e de toda a tribo ali, né? De todo o grupo, de toda a família. Então, quando uma leoa sai para caçar, ela também não está de brincadeira. Ela muitas vezes já está com fome, os filhotes já estão chorando com fome, e ela precisa levar comida para casa. Então, quando a leoa caça de sobrevivência, é isso mesmo, Araújo. Então, quando a leoa se depara com a zebra, ela também precisa
de todo um processo fisiológico para que ela tenha sucesso na caça. Porque, como a gente já falou, a zebra não está também de bobeira ali e a vida dela também depende da capacidade dela de fugir. Então, também no corpo da leoa, é claro que ela vai ter uma habilidade, e ela vai ter uma habilidade que é aprendida, ela vai aprendendo, né, desde filhote, acompanhando ali as mães, depois que ela vai crescendo, ela vai brincando com os irmãos ali, com o pessoal e tal, mas depois ela vai desenvolvendo essa habilidade e ela vai treinando para ficar cada vez melhor. Agora, naquele momento que ela percebe ali que há uma chance dela se alimentar, dela alimentar os filhotes, e que ela precisa para que os filhos permaneçam vivos, também internamente dispara todo um processo fisiológico e automático para que ela também tenha as maiores chances possíveis de correr o máximo possível, de pegar a zebra, claro, nesse caso é a zebra, podem ser vários outros animais, mas de pegar a zebra e de trazer o alimento para casa. E também para esse momento, ela tem todo um disparo ali, né, hormonal, fisiológico, do que é importante para ela em relação a, com certeza ali, né, o coração dispara, vai o sangue para as extremidades, para ela correr no máximo possível que ela puder. Ao mesmo tempo, quando você pensa numa zebra, é o risco de tomar um coice, de se machucar, e se ela se machucar, e aí, como é que ela vai fazer? Como é que ela vai alimentar os filhos ali se ela se machucar? Então, enfim, tem todo um processo ali de também ela ter o corpo dela se preparar ao máximo para que ela consiga caçar e que ela consiga também sobreviver. Então, talvez a gente possa... E aí também há um disparo desse mecanismo de luta ou de fuga, no caso é a luta, a caça, né? Também há um movimento interno. E aí, e que também não é fácil, né? Agora, por que eu estou falando isso tudo? Porque se a gente for perceber na crise de ansiedade, o que é que acontece, né? Quais são os sintomas ali, ou qual que é esse processo fisiológico que acontece no meu corpo. E aí também para quem está sofrendo aí com crise de ansiedade, né? Quanto tempo, de repente, quando eu vejo eu estou tendo uma crise? Também é muito rápido, né? É de repente, quando eu vejo eu estou tendo uma crise de ansiedade. E o que acontece? Quais são talvez os sintomas aí mais comuns da crise de ansiedade? É um talvez que acho que bate todos os outros, que é o coração acelera. Nesse coração acelerado, que também há uma razão, porque a gente também somos também animais, né? A gente tem a nossa fisiologia, o nosso corpo e todos esses processos internos. Então a gente também tem um mecanismo de luta ou de fuga. E que também foi um processo desenvolvido e aperfeiçoado ao longo de milhares de anos na nossa espécie como seres humanos para aumentar as nossas chances de sobreviver, para aumentar a sobrevivência da nossa espécie. E esse processo e esse mecanismo de luta ou de fuga, se a gente for pensar também no ser humano, talvez não como nós agora, vivendo na cidade, mas talvez no ser humano vivendo ali em tribos, vivendo nas cavernas, vivendo em tribos, tendo que talvez ter momentos de zebra
e talvez ter momentos de leão, de leoa. Principalmente de leoa, né? Como eu falei, que são as que vão ali à caça. Mas também o leão tem momentos de luta. O leão, como eu estava brincando, ele fica ali dormindo e tudo mais, mas também não é nada fácil para o leão, não. Porque o leão ele tem que ser, inclusive, até o mais forte. Se não for o mais forte, e se você for o mais fraco, você tem que ir atrás, tem que lutar com outro leão para ver se você consegue ter uma família. E se a gente for pensar nesse ser humano, e aí a gente fala, não, Pedro, mas você está falando isso de tanto tempo atrás. Isso aí não tem nada a ver mais com a nossa vida. Isso aí, que viagem é essa? Eu nasci já na cidade, ou eu nasci no hospital, nunca tive que lutar com nenhum predador. Mas o nosso corpo e a nossa espécie vem se desenvolvendo há milhares de anos. Então, se a gente for pensar, há pouco tempo, em relação à nossa história como espécie, que a gente está vivendo na cidade. Há pouco tempo, comparado com como a nossa espécie vem se adaptando para sobreviver. E aqui vem se adaptando melhor, quem vai se adaptando melhor, foi sobrevivendo, foi procriando. Então a gente tem toda essa evolução da nossa espécie na sobrevivência. Então, há muito pouco tempo que a gente está tendo a vida que a gente está. Há muito pouco tempo que não só a gente tem, né, a tecnologia que a gente tem aqui para poder se comunicar desse jeito, mas há pouco tempo, historicamente, que a gente tem a vida que a gente tem. Que a gente vai no mercado comprar comida e que a gente mora numa casa, num apartamento. Então, também a gente evolutivamente teve a nossa espécie teve muitos desafios, tanto como zebra, quanto como leão, tanto em momentos de fuga de predadores, como momentos de luta, e também em muitos momentos a gente não tinha muito tempo não para ficar pensando, para ficar refletindo. Será que eu vou hoje no mercado? Será que eu deixo para amanhã? Será que eu vou fazer? Também há uma necessidade de processos automáticos, né? Da gente ter que, na hora, o nosso corpo reagir para que a gente saísse correndo ou para que a gente tivesse as maiores chances de lutar. Muitas vezes desenvolvendo ferramentas, muitas vezes tendo que usar as nossas garras, as nossas presas, na luta da nossa sobrevivência. E o que acontece é que hoje em dia a gente não está mais vivendo nas cavernas, a gente não está mais vivendo ali na tribo, pelo menos não na tribo que a gente imagine ali, né, na natureza. Mas a gente também tem as ameaças, né? A gente também tem ali as nossas lutas de sobrevivência. O grande desafio é que, juntamente com esses processos de sobrevivência, a gente foi desenvolvendo também algo muito especial. Algo que os especialistas nos difere dos outros animais, que é principalmente uma região do nosso cérebro que aí foi sendo muito mais desenvolvida e que talvez nos traga capacidades fantásticas e aí talvez diferentes de outros animais que foram nossa bênção, digamos assim. Não é à toa que o ser humano populou aí o planeta de forma assim extraordinária em relação assim à nossa espécie, né? Que outra espécie assim que, né, que populou dessa forma, que meio que dominou dessa forma. Mas ao mesmo tempo é esse mesmo mecanismo que também pode estar
contribuindo e que também contribui muito para o nosso sofrimento emocional e para as nossas crises de ansiedade, que é a nossa capacidade de imaginar, que é a nossa capacidade de raciocinar, que é a nossa capacidade, e aí vai com a nossa capacidade de criar. E o criar normalmente acontece muito primeiro dentro da gente, na nossa imaginação, para que depois aquilo se manifeste ali numa realidade. E o que acontece? Imagina que essa zebra tivesse essa capacidade de imaginar, tivesse essa capacidade de relacionar com o tempo, né? Com o passado, com o futuro, e não só tivesse ali talvez mais ali vivendo no presente. Imagina se a gente fosse uma zebra vivendo na savana africana. Será que a gente ia morrer pelo ataque da leoa ou a gente ia morrer do coração, pensando que a gente estava vivendo num lugar onde tinha um monte de leoa por perto? Imagina na nossa cabeça, na nossa imaginação, a gente já ia acordar. Tudo bem que eu saiba, né? Que eu saiba, cavalo normalmente não dorme nem deitado. Provavelmente a zebra não deve nem deitar para dormir, né? Não deve ser à toa, porque deve ser difícil deitar para dormir num lugar cheio de leoa. Mas imagine se a gente fosse uma zebra, morrer do coração, com certeza. Aí Maria falou, a Ívia, né? Ívia, eu também tenho essa mesma sensação, acho que a gente ia morrer do coração. Quem imagina assim, meu Deus do céu, você viu isso? Acho que vai ser hoje. Ai, meu Deus do céu, será que vai ser hoje? Aí, o que é do coração, a Mirinha? Imagina se ela ia voltar a um equilíbrio. O que acontece com a zebra? Ela tem esse mecanismo imediato. Ela vê a leoa, ela sai correndo desesperadamente. Se chegar perto, ela dá coice, ela sai correndo. Até chega um momento que ela vê que ela conseguiu escapar dessa vez. Que ela conseguiu escapar dessa vez, ela dá uma sacudida geral assim. E essa sacudida geral, como se fosse aliviar toda a tensão que ela teve, todo o enrijecer dos músculos, da tensão que ela teve de sair correndo desesperada, e ela dá aquela sacudida. E ela volta ao equilíbrio, aparentemente como se nada tivesse acontecido. E talvez seja esse o nosso desafio, porque como a gente tem essa capacidade de reflexão, de raciocínio, de criatividade, de trabalhar, inclusive de tentar, de querer prever, de querer antever, de querer se organizar, a gente não tá ali sempre vivendo um momento, como provavelmente ali a zebra e os animais estão ali tão presentes no momento. Ao mesmo tempo, essa nossa capacidade criativa fez com que inclusive a gente saísse então da caverna, saísse ali da tribo e a gente pudesse desenvolver tudo que praticamente a gente vê ao nosso redor morando na cidade. Inclusive a tecnologia que há pouco tempo atrás era ficção científica de você ter alguém olhando na tela e conversando, e agora aqui pra gente é muito normal. Isso foi uma habilidade fantástica que nós temos. A gente não fala ansiedade, tá? Quando eu estava falando sobre criatividade, né? Criatividade em tempos de crise, tá lá no YouTube, tá no Spotify, nos podcasts, dá para você pesquisar. E a gente tava brincando, e eu tava brincando, né? Que na verdade quem sofre de ansiedade é muito criativo. Quem aqui é criativo? E aí eu falei para ninguém, não. Falei, mas a gente consegue criar um futuro que ainda não aconteceu. E,
Só que muitas vezes a gente está usando essa nossa criatividade para criar um futuro desastroso que ainda não aconteceu. Que é como se fosse a zebra pensando: acho que é hoje que a leoa vai vir. Acho que hoje eu não vou dar conta de correr. Meu Deus do céu, sabe? Meu Deus do céu, como é que eu vou ter filho aqui? Eu vou botar zebra no mundo, nesse mundo aqui cheio de leão, de leoa, de hiena, de tudo quanto é predador. E talvez isso aí... Pois é, o pessoal se identificando aqui, né? No filme de Star Wars, exatamente, né? Então, qual que é aí o nosso desafio? Qual que é o nosso desafio? Porque, como eu falei, eu tô que nem a zebra, né? Maria. Se a gente fosse... Qual que é o desafio propositivo aqui, como eu falei no início, né? Que é, tá bom, se a gente já tá compreendendo... Primeiro, que só da gente compreender esse processo interno, que é a crise de ansiedade traz, que é esse tremor, que é o coração acelerado, que são questões gastrointestinais, às vezes num foco no nosso corpo em relação à sobrevivência. Não adianta nada eu digerir se eu morrer, né? Então é como se meu corpo se preparasse para isso. Agora o problema é que a gente tem todo esse mecanismo, assim como os animais, ali a zebra, a leoa, e é claro que a zebra e a leoa só para ilustrar, mas de uma forma geral a gente tem isso, mecanismos de sobrevivência. Só que eles são muito bem adaptados para que a gente tenha, no momento de uma ameaça, para que a gente se prepare, para que a gente fuja, ou para que a gente lute, e para que depois a gente volte para o equilíbrio. Agora, com essa nossa capacidade de imaginar, e aí agora não é um leão, ou eu não tenho que caçar a zebra, mas às vezes é um boleto. Eu também tenho que levar comida para casa. Eu também tenho que organizar a minha vida. Eu também às vezes tenho que buscar a minha sobrevivência. Eu também tenho que buscar, de alguma forma, a sobrevivência da minha espécie. Então a gente tem vários mecanismos, né? Desejos de sobrevivência, de procriar, de cuidar da prole, de cuidar da nossa vida. A gente tem esse processo de imaginação no sentido de desenvolver, num processo muitas vezes até de competição também. E o nosso organismo não é preparado para que a gente tenha esse momento de exaustão, de pico de adrenalina, de cortisol, que normalmente são esses hormônios que colocam o nosso corpo a mil ali para a gente lidar com aquela situação naquele momento. Mas se a gente não cuida dos nossos pensamentos, se a gente não cuida da nossa criatividade, da nossa imaginação, se a gente não trabalha as situações que aconteceram na nossa vida, porque provavelmente se a gente for pegar uma zebra ali, ela já passou por situações difíceis, ela já passou por situações de sobrevivência. Normalmente, inclusive, não é à toa que ela é toda listrada, porque ela não anda sozinha, ela anda ali em grupo, mas ela já passou por situações como essa. E muitas vezes situações dolorosas que a gente passou ao longo da nossa vida e que nos trouxeram dor, de alguma forma ficaram registradas dentro da gente e ficaram marcadas dentro da gente. E a gente tem esse mecanismo então de evitar a dor, para promover a nossa sobrevivência. Mas às vezes a dor que a gente teve foi a dor no relacionamento, a dor de uma decepção, a dor de uma crítica, a dor de um julgamento, a dor de processos que aconteceram muitas vezes no nosso contexto familiar, que foram também gerando sensações e interpretações e julgamentos no nosso cérebro, nessa parte desenvolvida, que às vezes nos gerando sensações diferentes de inferioridade. Como se meu Deus, eu sou uma zebra. Quem sou eu, zebra, para querer sobreviver de uma leoa? Eu não vou dar conta de fugir, eu não vou nem fugir, eu não quero nem mais viver. Como é que eu, zebra, vou fugir? Imagina se a zebra tivesse essa nossa capacidade. Então, se a gente não cuida de como a gente utiliza
esse processo, né? Essa capacidade fantástica que a gente tem, a gente, sem perceber, pode estar utilizando isso a partir do como a gente processa, do que a gente fala pra gente mesmo, das imagens. Imagina se uma zebra senta na casa dela e fica assistindo televisão e fica vendo Discovery Channel e vendo todas as zebras que foram comidas por leões, leoas e hienas e tudo mais. Vê se ela fica assistindo isso. Imagina o que se passa dentro dela ali sentindo isso. Ou de repente leoas assistindo na televisão, quanto que várias leoas que não deram conta de caçar e tiveram prejuízo da sua vida, prejuízo dos seus filhotes, tiveram situações horríveis com outros leões chegando e enfim, trazendo toda uma situação difícil ali para a família dela, e se elas estivessem vendo isso o tempo inteiro, imagina o que isso estaria acontecendo dentro delas. E se a gente não também utilizar ou buscar recursos desse sacudir, de perceber isso, por que tanta gente fica com o maxilar aqui que às vezes à noite fica travado, que às vezes chega a quebrar os dentes, às vezes a tensão que vai sendo acumulada dentro no nosso corpo. Se a gente também não percebe, não se utiliza de mecanismo de encontrar um reequilíbrio, encontrar o que é esse sacudir, o que é esse me reequilibrar, o que é esse lidar melhor, utilizar melhor essa minha capacidade criativa, o que é curar essas feridas da minha história. Porque talvez nos animais tem as feridas ali, porque às vezes eu escapei de uma leoa, mas às vezes a zebra foi ferida e ela precisa cicatrizar aquela ferida. Ela precisa cicatrizar aquela ferida para que ela consiga depois correr na próxima vez. A leoa, da mesma forma, quando ela vai caçar, muitas vezes ela se machuca e ela precisa se recuperar daquele machucado para que ela volte à luta, para que ela volte a conseguir levar a comida para casa. E muitas vezes essas dores e essas feridas que a gente tem não são exatamente físicas. A gente tem algumas físicas que cicatrizam, mas a gente tem outras feridas emocionais. Que infelizmente, às vezes a gente não as cura, não as cicatriza. E é como se a gente se sentisse, ou como se a gente carregasse aquelas feridas dentro da gente e se sentisse impotentes diante da luta da nossa selva, da nossa sobrevivência. E aí trazendo ainda mais pensamentos destrutivos, sensação de incapacidade, sensação de que a gente não vai dar conta. E aí isso vai trazendo uma sensação de ameaça constante, como se eu me sentisse ameaçado constantemente, como se tivesse o tempo inteiro a minha espreita um predador, ou como se eu ao tempo inteiro não acreditasse na minha capacidade de levar comida para casa, de sobreviver, de cuidar dos meus filhos, de cuidar da minha família. Então, gente, o meu convite com essa nossa live, com esse nosso episódio, e talvez nos estimular essa reflexão, primeiro de entender melhor o que é que está acontecendo aqui com a gente. O que é que está acontecendo, que processo é esse que de repente dispara e nos deixa mal, e aí vai disparando, e aí parece que a gente precisa cada vez menos coisa na nossa cabeça para desenvolver mais processos complicados, ao ponto disso já estar tão desregulado, como eu falei na terça-feira, o nosso Fala Ansiedade, às vezes eu acordo desesperado, eu acordo já tendo crise. E é importante talvez, e nos ajuda a entender esse processo fisiológico, esse mecanismo de luta ou de fuga. E o grande desafio é que quanto mais a gente quer lutar com a nossa ansiedade, ou quanto mais a gente quer fugir das ameaças, fugir das nossas dificuldades, maior
são como se mais a gente estimulasse esse processo. Então, quando eu fico brigando comigo mesmo, brigando com a vida ao redor, brigando com tudo, brigando com os meus sintomas, isso tende a aumentar em vez de diminuir. Enquanto eu fico fugindo do que me amedronta, enquanto eu fico fugindo da vida, fugindo dos desafios, fugindo de encarar aquilo que de alguma forma me traz uma insegurança, me traz um medo, eu também vou estimulando e vou aumentando esses processos internos. E aí, a Eninha está me perguntando aqui se eu já tive ansiedade. Eninha, com certeza. Primeiro que a ansiedade é um sentimento muito natural que todos nós temos e em certo grau nos ajuda muito a nossa sobrevivência. Mas eu já falei em vários outros episódios que não só essa ansiedade natural, mas já tivemos sintomas físicos relacionados à ansiedade e vários processos aí que me requereram tanto trabalhar questões da minha história de vida, quanto também me aprimorar de vários exercícios, de técnicas que eu passo para que a gente consiga se reequilibrar, né? Para que a gente consiga perceber o que está acontecendo dentro da gente, para que a gente consiga respirar, para que a gente consiga, muitas vezes, fazer processos internos, entender que não é fugindo e nem lutando que a gente vai sair dessa condição emocional. Muitas vezes é encarando, muitas vezes é se desenvolvendo, é aprendendo, às vezes é encarando certas situações da nossa história de vida, é curando as nossas feridas emocionais, é desenvolvendo novas habilidades mentais para que a gente consiga manter e buscar manter um certo grau de equilíbrio nesse mundo, nessa selva que muitas vezes a gente vive, que seja uma selva de pedras, mas que é uma selva. E não é um processo... eu acredito que a gente não precisa viver com um transtorno de ansiedade. A gente não precisa ver a doente. E eu acho que a gente consegue se curar sim. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa sempre buscar se manter em equilíbrio. A gente precisa sempre buscar trabalhar a nossa saúde emocional, que está totalmente relacionada à nossa saúde física, para que a gente vá encarando os desafios e as ameaças, né, e as crises que constantemente vão nos rodeando, e que é exatamente o que nos faz crescer, e é exatamente o que nos faz estimular essa nossa capacidade criativa de solucionar as nossas dificuldades, de solucionar os nossos problemas. Que é isso que a gente vem fazendo ao longo da nossa vida como espécie também, né? E é claro que a gente vem desenvolvendo por um lado e a gente vem tendo vários outros desafios por outros. A gente também tem ameaças, a gente também, muitas vezes, a nossa vida corre riscos. E como é que a gente lida e como é que a gente trabalha os riscos, as ameaças, ao mesmo tempo como a gente trabalha o nosso desejo de crescer, nosso desejo de contribuir, nosso desejo de sobreviver e a nossa necessidade de luta pela vida e na nossa necessidade de trazer comida para casa de um jeito ou de outro, né? Então, eu agradeço a pergunta, porque essa reflexão e tudo que eu estou trazendo aqui, sinceramente, não é de um discurso ou de uma coisa de cima para baixo ou de uma coisa teórica, né? É de algo da vida. Sou grato, sim, ao Discovery Channel. Sou grato, claro, aí à graduação de psicologia, às outras formações, e sou especialmente grato às, sem exagero, as milhares de pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, que confiaram em mim, no meu trabalho, para se abrirem em relação às suas dificuldades, seus desafios emocionais, seus desafios da vida, e que me sinto muito grato por ter tido o privilégio de poder, de alguma forma, contribuir. E essa ideia, né, que a gente está tentando trazer aqui no nosso podcast Chega de Crise, como no nosso Fala Ansiedade, como no nosso plantão. Eu tô até com saudade do plantão, acho que tem umas 2 semanas que a gente não faz um plantão. Vamos encaixar um plantão aí, para que no plantão a gente tenha mais tempo de responder perguntas e comentários, né, que aí não tem um tema, já escolhido, como no nosso caso aqui da zebra e da leoa, né? Então, gente, talvez essa aí é
é a proposta, né? Foi a proposta desse episódio de hoje. Quero agradecer demais, até aqui a Mirinha comentando aqui, né? E obrigado, Aninha, obrigado vocês aqui, trazendo aqui, eu que agradeço aqui, muito bacana ter vocês aqui para a gente poder compartilhar. A Mirinha dizendo, né, escolher os mecanismos de reequilíbrio é muito importante, porque às vezes o que fazemos é descontar na comida, sufocar as pessoas próximas com reclamações. Com certeza, Mirinha, esse aí é um desafio, né? Como o episódio do Fala Ansiedade passado foi falando sobre vícios emocionais, que muitas vezes é isso, né? Às vezes nessa busca de relaxar, de ter um prazer, uma satisfação, às vezes a gente vai encontrando e a gente encontra uma coisa e a gente acaba exagerando naquilo ali, aquilo acaba nos trazendo mal, né? Como você falou, descontar na comida, ou essa coisa do reclamar, né? Até o nome já traz, né, que é reclamar. Clamar é pedir, reclamar é pedir mais. Então a gente sem perceber, a gente fica reclamando, é como se a gente estivesse pedindo mais daquilo. E aí se a gente viver uma situação difícil, essa nossa capacidade de imaginação, de memória, faz com que muitas vezes a gente fique revivendo. Quando a gente reclama, a gente fica pedindo mais. E a gente fica reclamando e a gente fica trazendo mais. Muitas vezes as coisas mais dolorosas que a gente sofreu na nossa vida, o grande problema não é só que a gente sofreu uma dor muito grande lá atrás, mas é porque muitas vezes a gente fica se relembrando, ou às vezes quando a gente vê algo parecido, parece que volta tudo, ou às vezes a gente fica morrendo de medo que aquilo aconteça de novo. E aí a gente fica trazendo as nossas maiores dores vivas dentro da gente. E ao mesmo tempo, de novo trazendo, por último aqui, para a gente fechar, já estamos nos minutinhos finais, essa comparação da zebra e essa comparação da leoa, e talvez se a gente tenha dentro da gente um aspecto zebra, um aspecto leoa, se a zebra ficasse pensando, meu Deus do céu, acho que dessa vez eu não vou conseguir, tem um monte de leoa por aqui, onde é que eu escondo? Eu não tenho nem casa para me esconder, não tenho nem porta para me fechar. Ao mesmo tempo, se a gente pensar, e se a zebra tivesse essa capacidade de pensar, ela fala, nossa, mas eu sobrevivi a uma leoa. Eu sobrevivi a um ataque de uma leoa. Não estou de brincadeira nessa selva, não. E pode vir que eu vou sobreviver de novo. E a gente está junto aqui. Eu não estou sozinha, não. A gente está junto aqui para que a gente tenha ainda mais força de sobreviver e de seguir a nossa vida e de que a gente permaneça ali, que a nossa espécie permaneça. E não é à toa que a gente é listrada, não, que é para que a gente fique ainda mais forte juntas. E ao mesmo tempo o nosso lado leoa pode imaginar, meu Deus do céu, mas a maioria das vezes que eu tento caçar, eu volto de mãos vazias. Será que eu sou uma inútil? Será que eu não vou conseguir alimentar meus filhotes? Ou ela pode pensar, eu sou uma leoa, eu sou uma leoa nessa floresta aqui. Não estou de brincadeira também não. Porque eu tenho meus filhotinhos lá e eu vou mostrar aqui quem é a leoa dessa selva. E se teve várias vezes que não deram certas, cada vez que eu saio para caçar e não dá certo, eu aprendo mais e vou melhorando cada dia mais a minha habilidade de caçar. E essa zebra que segura, que se ela escapou hoje, amanhã ela não escapa. E talvez, gente, a gente possa trazer esse espírito pra gente. Esse espírito de como é que a gente está usando essa nossa capacidade? Nos inferiorizando, nos sentindo incapazes, ou trazendo a nossa força do nosso grupo, da nossa espécie, da nossa família, a nossa capacidade de levantar mais um dia e ir à luta. E de aproveitar a jornada, né? Gente, falta 30 segundos aqui. Obrigado, André. Legal que você está aparecendo aqui. Meu pai apareceu aqui também. Gente, segunda-feira,
às 9 da noite, vamos começar um projeto juntos, eu e meu pai, tô super feliz com isso também. A gente vai divulgar aqui, fiquem de olho aqui. A ideia é que a gente tenha, vai ser na segunda às 9, e eu tô tentando terça e quinta às 9, a gente ter Fala Ansiedade, podcast Chega de Crise. Gente, 3 segundos aqui, um beijo no coração de vocês.